No meu caso, e aí falando sem sacanagem, porque a galera me sacaneia toda hora, frangueiro, gerente do banco. Era mão de alface, uma bosta. Era, a gente sabe. Mas eu tive que dar uma volta muito maior. Eu tenho uma palestra que agora eu não tenho feito porque, graças a Deus, não tem sobrado muito tempo. A gente trabalha muito. Que é o Existe Se não tá Vida... sobrando tempo, a coisa tá boa. Estamos trabalhando, Fiquei doente já aí, né, Nick? Tive que fazer um monte de exame, mas tô bem. Existe vida após a bola. Sim. Que eu faço. O título tá registrado, tá aí, NPI, não vem querer tomar, não. Vai que, né? E que quando eu faço lá fora, já fiz no Catar 2 vezes, já fiz em Las Vegas, que eu meio que... Eu faço em inglês, né? Que é It's not about money, it's about legacy. Não é sobre dinheiro, é sobre legado, que eu adapto à realidade deles. Então, eu falo muito sobre isso, que no meu caso, porra, o Roger jogou pra caralho. Pra caceta, desculpa. O Pedrinho, o grafite é ícone, ídolo na Alemanha. Pô, o Dodô fez uma homenagem a ele agora. O Dodô jogou muita bola. O Neto jogou muita bola. O Denilson, eu não agarrava nada. Então, para eu vir pra comunicação, não foi porque eu jogava pra caramba, que a gente sabe que quando o cara joga pra caramba, tá validada ali a opinião dele. Por mais que seja uma bosta a opinião dele. Não tô falando dos comentários atuais. Mas a gente pega alguns ex-jogadores que vão dar entrevista e falam umas besteiras do tamanho do mundo e que a galera só ria, porque quem falou foi o fulaninho. A marca. Então, acaba validando. Não era o meu caso. Então, minha volta, meu irmão, era um leão por dia, que eu tinha que matar 50... E as coisas foram acontecendo e sigo assim, tá? Porque tem muitas coisas ainda que eu preciso e quero conquistar na minha carreira. Mas eu vejo um ambiente hoje completamente diferente. Tô falando pela Band, porque a gente tem o Chico Garcia, por exemplo, e é onde eu convivo todo dia, né? E o Denilson, que se dão tão bem no Jogo Aberto com a Renata, que tem um canal de podcast foda deles, sabe? O Neto, aí tem o Veloso, vira e mexe, tem o Souza, vira e mexe, tem um convidado ali. E olha que o Neto não é fora do ar, ele é uma dama. Mas é doido. O Neto é doido. Tem dia que ele vem falar que não sei quem é maior que não sei quem. Ele inventa umas coisas que ele arrebenta na audiência. Patrão Johnny Saad tá feliz, mas ele é maluco. E assim, você não sabe o que esperar. Mas é um cara de um coração enorme. Estreamos aqui o Donos da Bola no passado, nesse novo momento da Band Rio. Eu nunca tinha tido um contato, mandou um áudio, mensagem que você precisar, conta comigo. Se estiver em São Paulo, vem aqui. Eu até estranhei que o cara fala do Neto. Tive lá, ele é tão piroca da cabeça que ele me botou no estúdio. Fala aí! Saiu. E me largou com o microfone na mão, no estúdio dele. Sabe? Assim, ao vivo. É um cara muito enfático e autêntico, né? Autêntico. Como Casa, que você conviveu durante muito tempo. Sim. E assim, dividiu o país no meio, né? O Casa dividiu o país no meio por conta das opiniões. Por exemplo, o Rica Perrone hoje não se dá mais com o Mário Bittencourt, porque teve uma barra. Eu não sei qual é exatamente a história, mas eu escutei o Rica falar num podcast desse aí que ele foi. Talvez do Garotinho? O Rica foi no Garotinho. Não, o Garotinho foi no do Rica, né? Enfim, porque assinar. Então, assim. E o Casa tinha uma postura que ele falava. Ele não tava nem aí. Sim. Internamente. Com o que ele sempre pensou, né? Internamente, isso gerava problema lá no time? Não. Porque não é todo mundo que pensa igual. Não, mas o fato, isso jamais gerou algum tipo de problema. Até porque, você veja bem, a discordância de ideias, ela é altamente saudável em qualquer situação. O que me parece é que muita gente, e não é o caso do Casagrande, mas o que me parece é que muita gente entende que discordar é agredir e ofender. Discordar não é agredir e ofender. Eu posso pensar diferente de várias pessoas, mas para defender o meu ponto de vista, eu não tenho que desqualificar o seu. O grande problema, e o Casagrande não se encaixa nisso, o Casagrande é um sujeito com uma vocação 100% democrática e também um sujeito muito enfático na defesa das suas ideias. Mas o Casagrande não desqualifica o discurso de alguém que está conversando com ele. E, internamente, nunca houve nenhum tipo de problema nesse aspecto. Mas você não acha que ele pegava pesado com o Neymar? Aí é uma visão que é a seguinte... Às vezes ele dava meio doído. Mas é uma visão muito pessoal. Eu entendo que vai muito de acordo com a linha do próprio comentarista.
Se um comentarista tem, no seu jeito de ser, a ênfase em determinadas opiniões, ele vai ser enfático. Você acabou de falar do Neto. O Neto é enfático. O Neto é um cara extremamente enfático. Não é? Então, assim, pessoas que são enfáticas, elas, quando dão opinião, essas opiniões são muito marcantes. Agora, não se pode, e me parece que muitas vezes isso aconteceu, e aí eu vejo de forma equivocada, querer discordar do Casa dizendo que ele é um dependente químico. Isso não tem nada a ver. Você não pode querer discordar de uma pessoa falando sobre a situação dessa pessoa. Ah, ele é um dependente químico, como se isso o transformasse num homem de terceira classe, de quarta categoria, em alguém que você não devesse prestar atenção. Não, pelo contrário. A vida do Casagrande, ela é uma referência para quem passou pelas mesmas situações. Porque ele foi lá no fundo, conseguiu emergir e hoje viaja pelo Brasil dando palestras. Escreveu um livro sobre isso. Teve um seriado no Globoplay sobre isso. Então, quando alguém pega a dependência química do Casa e usa isso para atacá-lo, você não está sendo, nesse momento, uma pessoa correta. Você pode discordar do pensamento, pode até discordar da opinião que ele dá sobre o Neymar, mas não resvala para esse caminho. De chegar e dizer, também esse ex-drogado. Isso afetava ele ali internamente? Não. O caso é... Nos bastidores? Ô, GV, quem passou pelo que ele passou, quem foi até onde ele foi e voltou, emocionalmente, fica muito forte. Agora, é claro que você ser atacado por uma questão que te machucou muito na vida, pô, isso dói, cara. Dói. Você ser criticado pelo que você disse, mas ninguém dizendo assim, porque o GV, ele fazia isso. Não, vou criticar o GV pelo seguinte, o comentarista GV disse ontem isso. Eu não concordo. Eu acho que ele está errado aqui, a minha opinião é outra. Eu não estou te atacando, estou discordando de você. As pessoas precisam entender que discordar não é agredir o outro. E muitas vezes, em relação ao Casa, o caminho pelo qual se enveredou foi de agressão à pessoa. E isso não é legal. Especialmente quando essa pessoa é um dependente químico e que conseguiu, sabe, só ele, é claro que as pessoas próximas, os filhos, mas só ele sabe o que foi feito para conseguir e o que é o dia a dia. E aí vem alguém e fica lembrando isso. Pergunta o seguinte, eu sempre digo, se coloca no lugar do outro. Fosse você gostaria de que fizessem isso com você? Tá doido. Se você tivesse um irmão, você gostaria que fizessem isso com seu irmão? É o exercício da empatia, né? Exatamente, se coloca no lugar do outro. Você não concorda com a opinião dele? Ok, mas não entra por esse caminho. Porque ao entrar por esse caminho é de uma crueldade. Sabe? O quanto isso toca nele, toca nos filhos. Não quero saber, eu estou falando a verdade, ele é isso mesmo. Mas precisa? Essa é a única maneira que você tem de divergir dele? Me desculpe, então você não tem muitos argumentos. E a gente... Eu ia até te perguntar isso. A gente, hoje em dia, com a internet, o Twitter, principalmente, está tudo meio muito doido. Você elogia o Flamengo, você apanha do Vasco. Eu falei, a partir do momento que eu tomei a decisão, não, eu vou ser apresentado. Porque quando acabou o Esporte Interativo, tinha tido uma concorrência interna para um programa novo à noite. E eu ficava pro Edgar Diniz, pros cabeças lá, pro Fábio Cabral. Eu quero apresentar, eu não quero mais comentar, eu quero apresentar. Comentar é chato, eu ficava no jogo, não quero. E aí, quando a gente fez foram quase 30 pessoas pilotando e eu, lá em 2017, 2018, quando acabou o canal, eu ganhei a parada lá para apresentar, que era uma pegada mais jovem, à noite e tal, não sei o que, precisava falar o inglês fluente, e aí eu saí na frente da galera, e o espanhol também, que eu não sou fluente, mas eu me viro, né? Não igual o Luxemburgo, Las Cuestas, que Las Paldas ele riscou do dicionário, que é um fenômeno também. Criou os neologismos. Dicionário, igual do Joel. Eu queria...
o comentário tava me consumindo um pouco naquela altura. Eu tava num momento delicado da minha vida e tal. Aí eu virei apresentador. Pá! Aí fui pra Band nesse novo momento, numa proposta bem legal e tal. As coisas estão acontecendo bem legais pra gente. Aí veio o Band News na área, que era um programa de 10 minutos. Virou 30, 50. Aí a Glenda veio e não pôde continuar, porque tá em São Paulo. E hoje eu sou apresentador dessas duas frentes e tenho aqui, faço relativamente bons... Pode me contratar. E bons eventos corporativos que eu apresento aí no Brasil. Continua apanhando. Não é só o comentarista, mas não te desgasta ser comentarista, porque todo dia, qualquer programa que você participe, você fala, você apanha. Aqui, a gente está falando do caso aqui, e as pessoas estão, mas não sei o quê, a gente está falando sobre, ninguém está levantando bandeira. E o ponto que o PC fala, cara, é totalmente pertinente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sei que quando o Casa desce o pau no principal ídolo da nação, do principal esporte, ele tá abrindo uma janelinha. Sim. Mas que não se justifica. Você pode discordar da opinião que ele emite sobre o Neymar, mas você não precisa atacar a pessoa. Essa é que é a minha questão. E todo mundo se confunde. Essa tua observação sobre... realmente, na verdade, eu não tenho Twitter. Eu só tenho Instagram. Eu tenho um fake. Que eu fico só olhando. Porque se eu fizer ali, eu tenho medo do povo me xingar. Aí eu fico, sabe, atrás da porta, assim, ó. Ih, hoje deu merda aqui. Acho que... Eu tenho um conceito que é assim... muitas vezes, talvez, seja melhor... Mas isso é um conceito muito particular. Você se preservar. Sim. Se preservar. Mas isso é o meu ponto de vista. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que fazer isso. É como eu faço. Eu procuro me preservar e deixar as minhas opiniões para os programas dos quais eu participo e dos jogos aos quais eu comento. É óbvio que em todo jogo que eu comento vai ter alguém que vai... Às vezes acontece uma coisa interessante. Outro dia, o Flamengo e Grêmio. O Grêmio empilhou a oportunidade. O placar não disse o que foi o jogo. O placar, ele não espelha o jogo. E aí eu recebi uma mensagem... Durante? Depois do jogo, eu só vou olhar depois. Tá. Durante o jogo eu não fico olhando. Mas depois do jogo eu vi que lá... Porque você torceu pelo Flamengo, papapá, parará, 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 parará. E eu aí, como a mensagem não era me ofendendo, era só dizendo que eu tinha torcido pelo Flamengo, não era me chamando, você é isso, você é aquilo, eu resolvi responder. E aí eu fui fazendo uma coisa que na resposta foi mais ou menos assim. Primeiro, boa noite, só estou respondendo agora porque estava no jogo. Pena que o senhor não ouviu quando eu disse que o Suárez é um dos jogadores mais brilhantes que tem no futebol mundial e os primeiros 15 minutos dele. Pena que o senhor não ouviu quando eu disse que o placar não espelhou o que foi o jogo. Pena que não sei o quê, tudo referente ao Grêmio. Aí a resposta dele foi assim, me desculpa, eu não ouvi mesmo, mas obrigado Tava tomando um latão, não via. Mas obrigado por ter me respondido. Então, agora, se vem com grosseria, entende? Se vem desqualificando, seu Zé Mané... Bloqueia, não gasta sua energia. Não, claro.